no período da ditadura, era o silêncio, era o mutismo, era a paz de cemitério, não se falava nada, né? A dita branda, que alguns falam, né? E a evidência de participação da Volkswagen, primeiro, o Ministério Público foi aberto um inquérito civil público, né? Não se chegou ao processo, que junto com a associação, o Ministério Público teve um papel importante do Neto, do IEP também no começo, né? Foi possível fazer um acordo com a Volkswagen, ela reconhecendo que de fato ela ajudou a ditadura, participou, se beneficiou da ditadura, né? E ela pagou a indenização, com esse dinheiro feito um memorial ali onde era, ali na OAB, né, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde era ali ali era um centro de investigação, né, tipo um tribunal do Exército, né? Como é que ele chama aquilo? Auditoria Militar, né? Até, inclusive, em 83 eu fui lá depor por conta de uma assembleia onde reclamava sobre salários, porque a inflação na época dos últimos anos da ditadura, a inflação era 220%, e eles repassavam só 80% da inflação. E em uma assembleia desta, eu reclamei por conta disso. Aí fui intimado para depor nessa auditoria militar, né? Então isso mostra que, de fato, a ditadura ela não poupava quem se manifestasse por qualquer questão. Eles diziam que estava se manifestando contra terrorista, contra fulano, opositores armados. Não. Eles oprimiam a todos e a qualquer um, tá? Que se levantasse por uma simples reivindicação de bairro, de condição de moradia, contra a caristia, qualquer manifestação havia repressão. Giovaldo, fala um pouco para a gente dos que é chamado o ciclo das grandes greves do ABC. Como é que é? O ciclo das grandes greves do ABC. Você estava presente nesse período? Sim, eu estive em todas as greves, 79, 80, que é o centro de mudança da política, né, brasileira, né? Na verdade, a ditadura ela já vem se desgastando de 1974, que termina no milagre brasileiro, que eles falam. Esse milagre brasileiro era o crescimento da economia acima de 10%, né? E o FMI e os órgãos de economia, né, no mundo aí fixavam esse tipo de parâmetro, né? Aí teve milagre brasileiro, milagre japonês, milagre coreano. Na verdade, o milagre ele se dava em cima do arroz salarial, como eu falei, né? Da perseguição, da jornada excessiva de trabalho, do acidente de trabalho, né? De todos os jeitos, muita gente com problemas de auditivo, perda de membros, como o próprio presidente, que o pessoal fala que meteu dedos na máquina para ganhar o seguro, absurdo, estupidez, né? Na verdade, repetindo, o Brasil era campeão de acidente de trabalho. Então, isso aí vem se generalizando, né? Essa condição. E a exploração era de tal modo que um trabalhador entrava na Volkswagen, digamos, 4h30 da tarde, para sair às 2h20 da manhã, chegava às 2h20. O pessoal dizia, não, chega às 6. Você tem que sair às 6 porque tem que fazer hora extra. Essa semana ainda falei com um companheiro antigo que ele dizia o seguinte: eu entrei na fábrica e estava com
um batizado para fazer em Aparecida, era sexta-feira. E tudo pronto, aí o chefe chegou na sexta-feira, e se ouvir esta semana ainda a confirmação disso, do companheiro. Cheguei na sexta-feira, o mestre falou assim, o chefe falou, sábado tem hora extra. E eu tive que desmanchar, minha mulher foi sozinha e eu vim trabalhar e não pude ir para Aparecida. Você veja só o nível de repressão que era, né? E o arroxo salarial, quando eu falava inflação de 34, se dizia que era 13, né? A ditadura repassava 13, né? E o restante ficava, o capital acumulava, né? E isso vem trazendo desgaste. Para a ditadura vem a eleição de 1974 e no crescente depois tem um movimento muito importante em São Paulo, que é o movimento contra a caristia, PCdoB, o pessoal da igreja, movimentos populares, né? E isso vai ganhando corpo. Depois começa a emenda pelas diretas, Dante de Oliveira, e isso vem no crescente. Aí isso se ganha um fôlego grande com essa briga pelos 34,1% e os trabalhadores quando entra na luta. Aí vem 78, greves, que não é em São Bernardo, em algumas fábricas, Scania, Ford e algumas outras, mas não se caracteriza como greve geral. E aí vem 79, que é a greve geral, né? A ditadura já bastante cambaleante, o milagre brasileiro, esse crescimento se esgotando, e essa greve ela é vitoriosa. A greve ela começa 13 de março, 13 a 28, 15 dias de greve. Aí o sindicato é cassado, depois retorna, e aí vem a greve de 80, 41 dias, que não tem uma conquista, como 79, mas ela permite, né, algumas coisas importantes, como a criação da CUT, aí nasce o PT, o movimento democrático, ele continua se consolidando. Mas em 79 vem a anistia, que é uma anistia bastante controlada, né? Uma anistia que aqueles que se manifestavam contra a ditadura com armas ou de outra forma, eles são punidos, mas os agentes da ditadura que tortura, que mata, esses são isentados, né, pela anistia, né? Mas foi um processo que avançou, né? Qual papel você hoje leva, assim? Não entendi. Qual papel você leva? Qual exemplo você leva? Como dizer? Qual a influência do sindicalismo desse período de militância que você teve, ainda tem, na sua vida? Assim? A minha vida, a questão da luta por direitos, e o companheirismo, né? E a compreensão de que nós somos trabalhadores, né? Que é uma sociedade de classe, e ela continua com essa característica, que certos interesses, que o interesse do trabalhador é melhor salário, melhores condições de trabalho, e o capital, para ele, interessa acumular, né? Essa é a lição. E o resultado concreto da nossa participação, né, é de que os movimentos populares, e que isso inclui o movimento sindical, que é um movimento importantíssimo, né, para a sociedade, né, isso não é meio de vida, isso é princípio de vida. As pessoas não têm que usar os movimentos populares, a luta política como meio de vida. Isso é princípio de vida. Isso significa dizer que a gente tem que lutar por uma sociedade melhor, mais justa,
né, para todos. Tá? E a nossa experiência concreta é que quando eu entrei na Volkswagen, a gente trabalhava 48 horas por semana, né? Após as lutas em sequência, esse encadeamento de luta, eu saí da Volkswagen trabalhando 40 horas por semana. Imagine o que é reduzir 1h30 de trabalho por dia, o tempo que você tem para viver com a família, para lazer, para se informar, para adquirir conhecimento. Isso foi uma experiência muito interessante e um ganho concreto. Em 1988, o Congresso Constituinte, que vem estabelece redução da jornada de trabalho para 44 horas, a gente já havia conquistado dentro da fábrica. Mas há duas questões esquecidas e que é um legado que foi deixado pelo movimento, pela luta dos trabalhadores para a sociedade, que são o sacolão. Isso começa em 1980, 79 e 80, em São Bernardo, como compras comunitárias. Você vai a um local de compra, compra tudo, tudo é colocado num saco, num recipiente, numa vasilha, batata, cebola, tá? E você paga um único preço. Né? Isso começa lá. Tem fundo de greve, que pega alimento para distribuir para os trabalhadores que estão em greve. Depois você tem o sacolão, e que depois se generaliza. Todos os mercados hoje têm o sacolão, tem um dia de sacolão, que é uns terça, outra quarta-feira. Esse é um legado da luta para a sociedade. Uma outra coisa importante, quando a gente fala hoje de desperdício, é a comida por quilo. Isso também é um legado da luta lá em São Bernardo. A primeira comida por quilo, a primeira vez que eu comi no restaurante por quilo, é um restaurante do Fradinho, na Marechal Deodoro. Fradinho, Marechal Deodoro. E até hoje esse pessoal mexe com restaurante. A comida por quilo, eu achava estranho, né? Mas isso é um outro legado importantíssimo no combate ao desperdício. E é preciso estudar isso, é preciso comparar, pegar um restaurante normal, onde as pessoas se servem e desperdiçam a comida, e pegar um restaurante por quilo e ver o que se economiza disso. Legado deixado pela luta para a sociedade. Okay. Giovaldo, a gente tem mais 4 minutinhos? 4? 4 minutinhos. Eu vou te perguntar o seguinte: você se considera esperançoso e você tem esperança no quê? O que te dá esperança? A minha esperança principal é que a humanidade nunca caminha para trás, né? Em determinado momento, pode haver, em curto prazo, pode haver recuo, como 8 de janeiro, esses fascistas que estão aí, que não foram até então punidos, né? Esse negacionista de vacinas, né? Mas esse é um momento da história, que a humanidade nunca caminha para trás, em toda a sua trajetória. A gente muda, a humanidade muda e muda o mudado, e vai nessa sequência, né? Tá? E é olhar para trás e ver que, de fato, hoje, né, inclusive aqui no Brasil, tem mais gente frequentando escolas, tem menos gente com fome, né? É olhar a China também e ver isso, que bilhões saíram do mapa da miséria, né, da fome. E a humanidade, ela sempre, na sua trajetória, ela caminha para o melhor. E a gente tem que ter esperança. E senão, a esperança não é um negócio vã, é observando a realidade, é observando essa trajetória, né, histórica, né? Tá. Ok? Tá, desliga. Eu não consegui desligar essa porra. Tá. Então é isso. Eu sou muito esperançoso com a vida, com o progresso e a humanização, né,
dos povos e das pessoas. E penso que as pessoas em si são boas, né? Aquilo que aparece aí de fora é ponto fora da curva, né? Mas o ser humano, ele é bom. E mais que nunca, com essas crises climáticas, essa situação toda que a gente vê, é preciso unidade entre os povos, solidariedade, porque senão a gente não alcança certos objetivos. Tá? Bom, agora eu vou dar uma mexida. Giovanni, eu quero que você diga assim, eu acredito no futuro, porque eu acredito na organização da classe trabalhadora. Sim. Pode começar. E sobretudo, aqueles que são oprimidos e que querem, e que não querem um mundo de opressão e que luta para que o mundo seja mais justo, e isso só pode acontecer mesmo com a organização dos oprimidos. Tá?